Vamos direto ao ponto. A nossa economia esconde uma vulnerabilidade imensa. Neste nosso estudo de hoje, vamos ver, mergulhando nos detalhes e com uma clareza de imagens em 16K, como a diversificação logística pode reduzir o custo Brasil em bilhões e revolucionar a nossa competitividade. Olha só o tamanho dessa oportunidade, mais de 224 bilhões de reais. É exatamente esse o potencial de redução do temido custo Brasil, apenas mudando a forma como as cargas viajam de um ponto a outro. É literalmente uma montanha de dinheiro que escorre pelo ralo todos os anos. Para entender tudo isso, a nossa rota passa por 5 passos bem rápidos: o peso do custo Brasil, a história nos trilhos, o embate rodovias versus ferrovias, a inovação da logística 4.0 e, fechando a conta, o retorno dos 224 bilhões. Então, vamos começar pelo ponto 1, o peso do custo Brasil. Num país de proporções continentais como o nosso, depender quase que exclusivamente das rodovias para transportar mais de 71% de todas as cargas cria uma fragilidade gigantesca. Qualquer salto no preço do diesel ou problema estrutural nas estradas já gera um efeito cascata que encarece o custo de vida para todo mundo. E o buraco é bem mais embaixo, viu? A gente não está falando só do frete ficando mais caro. Existe uma hemorragia operacional absurda. Só para 2025, a projeção é de um desperdício de 1 bilhão e 200 milhões de litros de diesel simplesmente por causa de asfalto ruim e buracos. São perdas financeiras colossais e mais de 3 milhões de toneladas de carbono jogadas na atmosfera. É uma conta pesadíssima que toda a sociedade acaba pagando. O que nos leva ao ponto 2, a história nos trilhos. Como foi que a gente chegou nesse cenário? Bom, a ascensão e a interrupção da nossa rede de trens formam um contraste bem chocante. Lá em 1854, tivemos a primeira ferrovia inaugurada e a malha bateu um pico notável de quase 29 mil quilômetros nos anos 20. Mas aí, a partir da era Vargas e do boom rodoviário de Juscelino Kubitschek, o foco mudou e o país meio que virou as costas para os trilhos. A extensão que temos hoje é praticamente a mesma de um século atrás, uma paralisação que custou muito caro para o desenvolvimento nacional. E aí entramos no ponto 3, rodovias versus ferrovias. A inquestionável vantagem do trem fica muito clara na ponta do lápis. Transportar 1.000 toneladas de carga por caminhão custa uns R$ 259 por quilômetro. E no trem, apenas R$ 43. É praticamente 6 vezes menos. E, para melhorar, um único trem com 200 vagões leva a mesma quantidade de carga que 400 caminhões pesados, gastando 13 vezes menos energia. A eficiência bruta dos trilhos é imbatível. Mas mesmo com todas essas vantagens gritantes nos custos, a realidade é teimosa. Mesmo com algumas tentativas de mudança ao longo das décadas, os dados mostram que as projeções para 2025 ainda carregam uma dominação esmagadora do sistema rodoviário, enquanto os meios de transporte mais eficientes ainda lutam para ganhar o espaço que merecem. É só pensar no seguinte: em termos de volume de escoamento, uma única linha de trem substitui a capacidade de carga de 14 faixas de rodovia. 14! É uma economia gigante de espaço físico e, claro, de custos de manutenção. Dando uma olhada num caso real, pegando a rota agrícola do Alto Uruguai até o Porto de Rio Grande, o frete de trem sai 44% mais barato. Isso mostra que o nosso agronegócio paga uma conta muito salgada sempre que falta um terminal ferroviário ali por perto para escoar a produção. Apesar da lentidão estrutural, o potencial pede passagem o tempo todo. Em 2025, o transporte de trem bateu recordes, ultrapassando 554 milhões de toneladas transportadas. Volumes imensos de minério de ferro e um salto de mais de 12% na carga de soja só confirmam o quanto o trem é excelente para sustentar cadeias produtivas globais em longas distâncias. Ponto 4. Inovação e logística 4.0. A logística hoje não é só força bruta, é inteligência pura. A logística 4.0 transforma a movimentação de cargas usando a internet das coisas para monitorar tudo, desde o consumo de combustível até a temperatura da carga. Big Data e rastreamento em tempo real conseguem prever falhas no motor antes que elas aconteçam, além de garantir a segurança contra imprevistos na rota. É um ecossistema super conectado. E o mais interessante é que toda essa inovação de dados não serve só para quem anda nos trilhos. Ela moderniza as frotas de caminhões também. Os caminhões sempre vão fazer parte do cenário. A grande sacada é torná-los muito mais integrados, seguros e econômicos, elevando o nível da cadeia de suprimentos inteira.
E agora o ponto 5, o retorno de 224 bilhões. Juntando todas as peças, partindo daquela base de 2017, o país tinha uma matriz super concentrada, com mais de 71% do fluxo nas rodovias. Isso gerava um custo financeiro geral estratosférico, de mais de 283 bilhões de reais caindo no colo da economia nacional. Mas olhando para a projeção de 2035, o chamado cenário 4, a gente percebe uma verdadeira diversificação e otimização. A participação do trem sobe para mais de 33%, junto com o crescimento da cabotagem, absorvendo essas longas distâncias e dando um respiro para as nossas estradas. O impacto econômico desse ajuste é gigante. A estimativa oficial é que os investimentos nessa matriz férrea têm um fôlego para turbinar o nosso produto interno bruto em 0,5% todo ano. É muito capital novo girando pelo país. É por isso que, quando a gente analisa os detalhes e imagens em 16K dessa nossa matemática financeira, fica evidente o destaque. Como a diversificação logística pode reduzir o custo Brasil em bilhões. Substituir aquela estrutura baseada em caminhões por uma matriz equilibrada faz a conta logística despencar de 283 bilhões para perto de 59 bilhões. Esse abismo no meio é exatamente o que resgata incríveis 224,7 bilhões de reais para a nossa economia. É a competitividade do país disparando. O que nos deixa uma pergunta crucial para o futuro. A nossa economia vai continuar engessada, arcando com as ineficiências do passado, ou vai finalmente escolher o caminho de uma inteligência totalmente otimizada e multimodal? Se essa explicação jogou luz sobre como funcionam os bastidores da nossa economia, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. É o melhor jeito de apoiar a continuidade dessas nossas explorações guiadas por dados. Um grande abraço e até a próxima análise.